Oi, gente. Para o nosso seminário, a gente escolheu como autor o Valon e a gente vai falar sobre o texto Taylorismo, Racionalização, Seleção e Orientação. Eu sou a Gabriela e no nosso grupo é composto por 5 pessoas, que são a Ana Beatriz, a Gabriela Gonçalves, a Maria Clara e a Roberta. E para isso a gente escolheu como título do nosso trabalho Otimização da mão de obra e a precarização da saúde mental. Bom, a gente então dividiu o nosso seminário, né, em alguns tópicos para ficar mais organizado. Então, a gente vai falar sobre alguns temas, que são o que é o Taylorismo, qual a relação desse sistema com o homem, saúde mental no contexto do Taylorismo, o que Valon diz sobre saúde mental nesse contexto, e movimento e o Taylorismo. Bom, para começar, eu acho importante contextualizar o tema, né? Então, a gente vai começar falando sobre o Taylorismo no geral. O Taylorismo foi um modelo criado pelo Frederick Taylor no início do século XIX e ele foi originado assim pelo estudo da relação e dos movimentos do homem, do operário, com a máquina. De maneira geral, ele foi consolidado, né, com o objetivo de maximizar o aproveitamento do operário nas indústrias e, como consequência, o aproveitamento máximo do lucro também. É importante salientar que, apesar de terem muitas melhoras, né, nesse modelo que o Taylor estava propondo, ele nunca foi colocado em prática, ele realmente era só teórico. Então, ele foi um sistema de racionalização concebido em moldes científicos. O Taylor, ele era trabalhador de uma indústria, então ele se baseou na sua própria experiência para construir esse modelo. E ele foi um dos fundadores da administração científica, então ele foi pioneiro, né, para ver um novo modelo. Então, basicamente, o Taylor entendeu que quando ele controlava o ritmo dos trabalhadores e quando ele tinha maior controle sobre como eles agiam dentro das indústrias, a produtividade aumentava massivamente e isso trazia muitas consequências boas. E algumas das características, alguns dos princípios desse modelo, a gente pode falar sobre algumas das características mais importantes. Então, assim, o trabalho ele deixa de ser baseado nas experiências passadas de cada pessoa e ele passa a ter um modelo, né? E a partir de hipóteses cientificamente testadas. Então, não fica mais algo desorganizado, ele passa a ser calculado, e aí isso trazia como consequência as ideias que eu já falei. Então, os trabalhadores, eles eram selecionados e treinados para cada função que eles desempenhavam dentro das indústrias, eles eram continuamente supervisionados, então eles executavam as tarefas do modo mais produtivo possível para evitar também o desperdício, então o trabalho era fracionado. Então, assim, basicamente, ele visava evitar a fadiga do trabalhador, né? Porque na primeira Revolução Industrial era exatamente isso que acontecia. Nas esteiras, os trabalhadores ficavam exaustos, além deles serem completamente alienados, tinha a questão mental e física. Então, o nosso seminário foi baseado exatamente nisso, né? Então, outros estímulos que eram trazidos pelo Taylor nesse modelo, bonificação, o Taylor pensou na questão dos finais de semana, mas então, assim, em uma análise geral, parece um modelo muito contraditório, porque ao mesmo tempo que ele mostra que tem muitos benefícios, né, para os trabalhadores, assim, quando a gente lê a teoria, a gente percebe que tem muitas coisas boas e por isso ele se torna até mesmo utópico, tanto que ele nunca foi colocado em prática, mas era ainda dentro de um contexto muito específico, de uma época muito específica. Então, ao mesmo tempo que parece ser uma proposta muito boa, muito positiva, na verdade, o trabalhador ele passa a ser visto como uma extensão da máquina, como uma parte da máquina. Então, essa consequência, ela
traz também outras consequências mais que, por exemplo, o trabalhador, então, passa a ser visto como uma peça, como uma coisa que pode ser descartável, substituível. Então, por isso, hoje, o Taylorismo ainda é alvo de muitas críticas, ele nunca foi colocado em prática, de fato. Na verdade, o Fordismo, ele é, de certa forma, inspirado no Taylorismo, mas ele não consegue colocar em prática tudo que o Taylor propôs. Então, assim, os outros movimentos, os outros modelos que surgiram a partir disso, eles mostram que não foi possível realmente colocar o modelo que o Taylor propôs. Então, hoje, ele ainda é visto com muitas críticas, e é disso que a gente vai falar nos próximos slides, e também relacionar com o que o Vallon pensava sobre essa temática. E para especificar melhor essa relação, eu preciso falar também que nesse sistema Taylor buscava capacitar o homem. E aí, automaticamente, ele focava na especialização deles, com o objetivo dos trabalhadores se assemelharem a uma máquina. Então, que eles tivessem a mesma produtividade que uma máquina com um tempo reduzido. E isso, basicamente, mudava a maneira como o homem era visto no campo profissional, porque o objetivo principal dessa teoria era a produtividade. Só que para obter essa produtividade, o homem ele precisava se capacitar tanto para chegar no nível de produção de uma máquina. Então, como foi falado anteriormente, o Taylorismo ele tinha como objetivo focar na especialização dos trabalhadores, dando uma ênfase maior nas técnicas operárias. Então, a sua principal ideia era a racionalização do trabalho. Só que isso, ao mesmo tempo que focava no aperfeiçoamento da função de cada um, excluía também a individualidade dos trabalhadores, né, considerando que cada um possui um ritmo próprio de trabalho. Então, automaticamente, isso fazia com que a saúde mental fosse deixada de lado. E aí essa teoria acabava se tornando revolucionária, mas ao mesmo tempo também inviável, por deixar essa questão da saúde mental de lado. Continuando a falar sobre a saúde mental no nosso contexto do Taylorismo, a gente tem esse trecho que o Vallon cita no nosso texto, que ele critica o sistema de produção do Taylor e ele fala: o regime capitalista é feito de tal forma que ele não poderá nunca libertar o potencial de trabalho que existe em cada um. E o que a gente pode tirar disso, né? Ele fala muito sobre a seleção, sobre que dentro do processo do Taylor, o processo de produção do Taylor, ele não colocava as pessoas que eram... Ele colocava as pessoas que eram boas naquilo que elas eram boas, e não no que elas gostavam de fazer. Então, ele pensava sempre no que era produtivo, no que era prático, e não no que as pessoas gostavam de fazer. Então, a gente pode pensar no que o Taylor valorizava na época. Ele, mesmo pensando no que seria bom para o trabalhador, no caso do que a Gabi falou, do fim de semana, ele valorizava o lucro. Tudo era em prol do lucro, não do trabalhador em si. Então, o descanso era para o trabalhador voltar novo na segunda-feira, e não para ele descansar de fato. Pode passar. Um outro trecho interessante do nosso texto é o caráter grosseiro desses procedimentos eram muitas vezes contrários à natureza fisiológica e psíquica do homem, que enfatiza justamente isso que eu acabei de dizer. O Taylor, ele não via o homem como homem, ele viu o homem, como a Gabi falou, como uma parte da máquina, né? Então, isso é muito importante de ser enfatizado. A gente colocou aí também que a citação acima diz respeito ao processo de seleção criado por Taylor, que visava o aproveitamento máximo do potencial do trabalhador. Então, ele realmente não via o ser humano como um indivíduo, com a sua personalidade, com as suas necessidades.
E aí, como ele não viu o ser humano dessa forma, né, como um indivíduo de fato, a teoria dele não fazia sentido, justamente por isso, né? Não era aplicável. Já no próximo slide, a gente fala sobre o que o Vallon dizia sobre a saúde mental. Para aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente vai analisar a frase: o ser humano é geneticamente social. Então, o Vallon, na formação do indivíduo, no processo da formação dele, ele considera não só a biologia, sabe? Não só a genética, não só as características que a gente herda da nossa família. Ele considera também o contexto social, a parte da cultura e o contexto histórico em que as pessoas estão inseridas é muito importante para o Vallon. E essa ideia pode explicar por que o Taylor criou a teoria dele, por que ele resolveu fazer o Taylorismo. E aí, se a gente for pensar, depois que aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, esse avanço espalhou para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos, que foi onde o Taylor nasceu. E lá, na época, assim como na Inglaterra, os Estados Unidos também passou a ter uma sociedade industrial. E apesar dos avanços que isso trouxe, também trouxe malefícios para a sociedade. Como as meninas falaram, né, o cenário não era muito animador para os trabalhadores, porque eles viviam em condições bem insalubres, trabalhando muitas horas por dia e recebendo um salário injusto em relação ao tamanho de tempo que eles estavam trabalhando. Então, era uma sociedade negligente em relação aos trabalhadores. E se a gente pensa que o Taylor foi criado nesse cenário, dá para entender por que ele criou sua teoria. Ele queria mudar essa sociedade. Então, ele criou o seu método científico. O que é um método científico? É quando você estuda alguma coisa para você poder criar uma teoria, né? Então, o Taylor estudou a sociedade da época e ele criou o Taylorismo, que ele estava buscando, assim, melhorar a condição dos operários da época, melhorar a condição de trabalho dos operários da época, o modo como eles trabalhavam. E continuando na análise sobre essa frase do ser humano é geneticamente social, a gente tem que entender também por que a teoria do Taylor foi criada da maneira que foi. As meninas comentaram que por mais que ele tenha pensado um pouco nos trabalhadores, né, igual ele tentou criar os finais de semana para os trabalhadores poderem descansar e voltar novos, ele não pensava na saúde mental dos trabalhadores. Isso tem uma explicação. Pela época que ele nasceu, a saúde mental não era um tópico amplamente discutido. E por causa disso, né, como não era um tópico muito discutido, a teoria de Taylor não tem uma preocupação abrangente sobre a saúde mental. Ele buscava o lucro e o máximo aproveitamento dos movimentos dos trabalhadores, da maneira como eles trabalhavam. Mas era só, não tinha esse foco sobre a saúde mental do trabalhador, sobre como ele ia ficar trabalhando tantas horas e ao seu máximo, né? Porque o objetivo era que o trabalhador estivesse sempre no ápice do seu trabalho. Então, como iria ficar a saúde mental desse operário, né? E o Vallon tem críticas sobre isso. Sendo um psicólogo, ele viu depois essa teoria e fez críticas em relação ao método do Taylorismo, porque ele não seria praticável para operários na realidade. Conhecendo um pouco mais da psicologia e da psique humana, ele viu que tanto esforço assim, todos os dias, para um trabalhador seria algo completamente inviável e impraticável, e faria muito mal, né, para o trabalhador, já que ele poderia até dar algum lucro para a empresa, mas depois ele ia sair destruído psicologicamente. Então, o movimento é uma dos campos funcionais para Vallon e é uma coisa que o Taylor colocava na sua teoria, porque ele tinha o objetivo de fazer com que o trabalhador ele tivesse um movimento cada vez mais específico para que o trabalho fosse mais objetivo e mais rápido.
Então, essas duas coisas elas se relacionam porque o Vallon ele acreditava que o movimento ele possibilita o desenvolvimento da criança para percepção e representação da realidade. Então, uma vez que o pensamento ele é estimulado pelo movimento também, ele é uma espécie de representação também dessa realidade. Então, uma vez que o método do Taylor ele anulava a natureza humana de tipo assim, como é que eu posso falar? Ele era contrário à natureza fisiológica e psíquica do ser humano. Então, esses movimentos específicos e calculados, eles, de certa forma, anulavam a individualidade do ser humano e limitavam o potencial do indivíduo, né? Que era contrário a esse tipo de sistema. A gente também pode usar essa frase, o ser humano é geneticamente social, para pensar nos tempos atuais. A sociedade avançou em muitos aspectos, e um deles foi no modo como se aborda a saúde mental. Hoje em dia, muitas empresas possuem o setor de RH, em que tem psicólogos lá trabalhando e que buscam melhorar a relação entre empresa e funcionário. Então, esse meio geneticamente social, né, o meio onde a gente está, nosso contexto histórico atual, como diria o Vallon, ele está nos influenciando, né, na nossa formação. Então, a gente cresce, as pessoas crescem no mundo de hoje com um pensamento diferente. Então, hoje em dia, o tópico da saúde mental, ele é abordado de maneira diferente. Porém, a gente está numa sociedade capitalista. Então, não tem como dizer que essa é uma situação resolvida. É uma situação que a gente pode dizer que estamos orgulhosos de como está atualmente, porque não são todas as empresas que buscam melhorar essa relação funcionário e empresa, né? Não acontece assim para todo mundo. E estando numa sociedade capitalista, o objetivo final ainda é o lucro, não é o bem-estar dos trabalhadores. Então, como futuras psicólogas, eu gostaria de dizer que essa é uma situação que ainda não está resolvida, apesar de já ter melhorado desde a época do tempo. E para finalizar nosso trabalho, essas foram as referências bibliográficas que a gente usou. Esses dois livros, o primeiro, Psicologia e Educação, e o segundo, que é o capítulo O Papel do Outro na Consciência do Eu. Usamos também dois artigos, um que foi disponibilizado no portal e outro que a gente achou na internet. E todos esses slides a gente vai disponibilizar no portal também. E para fechar, a gente queria falar que a gente gostou muito de fazer esse trabalho, nós gostamos muito do tema. É um tema muito atual, que envolve questões e posicionamentos políticos. Então a gente gostou bastante também, por ser também da nossa área, né, de psicologia, a gente gostou muito de falar sobre esse assunto. É isso, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.